que uma cantiga infantil, um poema de escola e um simples tomate jogado no lixo têm a ver com o estudo da história? Pois é, parece o começo de uma piada, não é mesmo? Mas a verdade é que essas três coisas, por mais cotidianas e desconexas que pareçam, guardam a chave para a gente desvendar algumas das verdades mais profundas, complexas e muitas vezes esquecidas do nosso passado. Hoje nós vamos entender exatamente o porquê. Olá, bem-vindos a esta nossa nova explicação. O papo de hoje é justamente sobre quebrar aqueles moldes super rígidos de como a gente aprende sobre o passado. Sabe aquela ideia de história cheia de datas, tratados políticos e nomes de grandes líderes? Então, existe uma abordagem fascinante que vai muito além disso. A ideia é encontrar a verdadeira essência da vivência humana não só naqueles fatos literais, mas também através da arte, da emoção, porque no fundo a história é a própria experiência humana. E toda a base para essa nossa conversa vem de um material incrível, o livro Didática e Prática de Ensino de História, da autora Selva Guimarães Fonseca. O que chama muita atenção nessa obra é o seu argumento central. A autora defende com unhas e dentes que a história é muito melhor compreendida quando a gente usa várias linguagens diferentes. Ou seja, não é só sentar e decorar passagens de um livro de texto denso. É trazer a literatura, a música, o cinema para o debate, e com isso acessar níveis de realidade que aquele ensino mais engessado simplesmente não consegue alcançar. O nosso roteiro de hoje está dividido assim. 1. Além dos livros didáticos tradicionais. 2. Música e realidades sociais. 3. Poesia como evidência histórica. E 4. Cinema, capitalismo e tomates. Ponto 1. Além dos livros didáticos tradicionais, uma nova metodologia. Para entender essa nova metodologia, a gente precisa olhar para o contraste gigante que existe aqui. De um lado, tem aquele modelo tradicional de ensino que muitas vezes acaba virando um monólogo. É uma narrativa super rígida que pede só uma postura passiva de memorização de conteúdo. Do outro lado, entram as linguagens diversas, como obras de ficção, filmes e canções populares. Esse caminho é dinâmico, é interdisciplinar, e a grande sacada que a nossa fonte aponta é que a arte e a literatura ajudam a revelar o famoso não dito. Elas jogam luz sobre tudo aquilo que a história oficial acaba deixando de fora, como os sentimentos, as tensões e as contradições de uma sociedade. Isso nos traz para uma frase genial do Fernando Pessoa que ilustra isso perfeitamente. Há quem escreverá a história do que poderia ter sido. Pense um pouco nisso. A literatura não fala só sobre o que de fato aconteceu, mas sobre os sonhos que não vingaram, os planos que não se concretizaram. Enquanto a história muitas vezes fica amarrada aos fatos frios e comprovados, a arte captura todo o teatro mental de uma época. É um jeito infinitamente mais profundo de registrar a nossa trajetória. Número 2. Música e realidades sociais, ensinando sobre desigualdade habitacional. Com certeza muita gente reconhece de cara esses versos clássicos do Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. À primeira vista, parece só uma musiquinha voltada para crianças, super lúdica, até meio absurda, brincando com a ideia de uma casa que não tem o básico do básico. Mas o que a metadomagia da nossa fonte mostra é que por trás desse absurdo todo existe um peso social extremamente real. O livro descreve um passo a passo pedagógico simplesmente fascinante usando essa música. Funciona assim. Primeiro, a turma ouve a canção. Depois, vem o convite para que todos desenhem essa tal casa engraçada. Mas o pulo do gato vem agora, no terceiro passo, que é a hora de relacionar essa falta de estrutura com o mundo real. Através de gravuras e um bom bate-papo, a turma começa a perceber que essa história de não ter teto e nem parede não é apenas uma piada que acontece na Rua dos Bobos. Isso direciona a discussão para as diferenças sociais reais, abordando a realidade dura das habitações precárias, favelas e acampamentos. É incrível como uma simples cantiga infantil destrava o senso crítico sobre um problema estrutural imenso. Ponto 3. Poesia como evidência histórica, mineração e exploração. Agora, saindo da música e indo para a palavra escrita, olhem só essa reflexão maravilhosa do poeta Ferreira Goulart. A história se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas dos subúrbios, nas casas de jogos, nas usinas. Isso é de uma potência gigantesca. Serve para lembrar a gente de que a verdadeira história da humanidade não acontece só nos campos de batalha ou nos gabinetes presidenciais. Ela acontece na vida cotidiana das pessoas comuns. A matéria-prima do poeta e também do bom historiador precisa ser essa experiência vivida, muitas vezes vinda de pessoas que a história oficial insiste em silenciar. Dá para ver isso de um jeito muito nítido quando se compara a história literal com a história poética. Vamos pegar a época da mineração no Brasil colonial e usar como exemplo o poema Canto Mineral, de Carlos Drummond de Andrade.
A história literal traz os dados econômicos da extração. Vai falar de cotas, peso e impostos. Tudo muito frio. Já o poema do Drummond vai na veia. Ele fala de minas exploradas no duplo, no múltiplo sem sentido, de minas esgotadas a suor e ás. Os documentos oficiais contam quantas gramas de ouro saíram dali, mas a poesia documenta o custo humano, o suor, a dor e toda a exploração visceral do povo trabalhador. É literalmente uma evidência histórica do que as pessoas sentiam naquela época. Parte 4. Cinema, capitalismo e tomates. O estudo de caso definitivo. O material que estamos analisando traz agora um mapeamento visual brilhante sobre o aclamado curta-metragem Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Basicamente, a obra desconstrói a mensagem central do filme, mostrando como a gente organiza o nosso espaço. Funciona mais ou menos assim. O homem age sobre a natureza através do trabalho. Isso vira um produto, que é transformado em mercadoria em troca de lucro. Daí vem o consumo, que, no final das contas, gera lixo e poluição. É um mapa perfeito e completo de como as engrenagens rodam na nossa sociedade capitalista. E dentro do filme, toda essa estrutura abstrata ganha vida através da jornada de um simples tomate. A gente acompanha o processo inteirinho. Primeiro, um homem planta o tomate modificando a natureza. Segundo passo, esse tomate é trocado por dinheiro no supermercado. Terceiro, o tomate estraga. Como ele não serve mais para os consumidores que têm dinheiro, ele vai direto para o lixo. Quarto, esse lixo é transportado para a Ilha das Flores e é dado como alimento para os porcos. E o quinto passo? Bom, é aqui que o filme dá aquele soco no estômago. O que sobra daquele lixo todo depois que os porcos se alimentam é finalmente liberado para ser catado por seres humanos. A conclusão de tudo isso é, sem exagero, devastadora. Na disputa pela sobrevivência dentro do sistema retratado no documentário, os humanos que não têm propriedade nem dinheiro são colocados literalmente abaixo dos animais. E o motivo? A lógica fria do sistema dita que, como os porcos têm um dono legal registrado, eles têm o direito garantido de comer os restos da sociedade primeiro. As pessoas que estão ali são livres, é verdade, mas como não possuem meios ou propriedades, a única opção delas é esperar os animais terminarem para buscarem a própria sobrevivência naquilo que sobrar. É uma análise absolutamente brutal da desigualdade, feita através da magia do cinema. E assim a gente fecha o ciclo. Voltamos para a ideia de que a arte e a história nos cercam constantemente. O escritor Jorge Luiz Borges resumiu isso de forma perfeita quando disse: a poesia não é alheia, a poesia está logo ali, à espreita, pode saltar sobre nós a qualquer instante. A arte não é algo distante no museu. Ela está num título de filme, nos versos de uma música, na trajetória esquecida de um tomate descartado. A arte faz parte de quem nós somos e é vital para a gente entender como chegamos até aqui. Para encerrar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação profunda e muito necessária que sai direto da nossa fonte. O que situa os humanos abaixo dos animais na disputa pelo lixo das grandes cidades? É o tipo de pergunta que vai muito além das datas que decoramos na escola. Ela exige uma reflexão crítica de verdade sobre como nós organizamos a nossa sociedade, os nossos espaços e os frutos do nosso próprio trabalho. Fica o convite para a gente continuar sempre questionando e investigando o mundo. Um grande abraço e até a próxima.